Olá para todos vocês, eu sou o Lucas e esse é mais um corte do Esportes Daqui. Aproveita que você está assistindo, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, tanto de cortes quanto o canal principal onde saem os episódios completos. Nos siga também no Instagram e bom vídeo. Vocês então como semi-ex-atletas, qual vocês consideram assim, tipo, o maior ensinamento de todos esses períodos? Sei lá, deve ter dado pelo menos 10 anos que vocês treinaram judô, perto disso, 2005 a 2015, mais ou menos, colocar nessa... Qual foi o maior ensinamento que o judô proporcionou para vocês, ou que vocês tiraram a partir do judô e que eventualmente até hoje em dia consiga perceber assim, tipo, não, pô, esse traço da minha personalidade tem muito a ver com o judô, se desenvolveu mais por causa do judô? Cara, no meu caso, assim, acho que é disciplina mesmo, assim, acho que você treinar, que nem a gente tá falando agora, o preço para competir, ele é alto, né, tipo, querendo ou não, você tem que treinar todo dia, você tem que dispor do teu dia ali um tempo para isso, tem que ser regrado, digamos, nesse sentido de não faltar. Então, às vezes, para treinar, às vezes mais até que uma vez por dia, de ir na academia, tudo. Então, acho que essa disciplina de você estar ali fazendo isso, por mais que é uma coisa que você tá motivado, que você gosta, eu acho que é uma coisa que eu consegui levar para a vida, assim, de algumas coisas que a gente precisa fazer, né? E além, no meu caso, assim, teve muita questão do perca de peso, né? Então, acho que isso também é uma coisa que me trouxe uma disciplina muito grande. Tipo, não posso comer, não posso fazer isso. Então, conseguir, assim, ter isso, de levar, acho que é uma coisa que eu consegui levar bastante do judô, assim. Né? Pra Chile. Eu acho que pra mim foi a questão de lidar com frustração e associado com disciplina, porque acho que é uma coisa que, claro, você sempre quer que todo mundo vá muito bem e tudo, mas uma coisa que acho que dói é quando você vai mal ou muito mal ou deixa a coisa escorregar e tu vê, daí tu não classifica para a próxima competição e tu vê os teus outros colegas treinando para a competição. Sim. E então você tem uma frustração muito grande ali, mas ou tu meio que se rende para essa frustração e é isso, então aquela tua última competição, uma derrota, ou tu perde no sábado, domingo tu volta com a van para Joaçaba e segunda tu volta a treinar. E tu vai ficar desmotivado, não sei gurizar, mas pelo menos tu vai ficar frustrado. Demora para passar quando você perde por bobeira ou tu sabe que podia ter feito melhor. Sim. Mas é tu mesmo ali quando tá bem frustrado que leva... enfim, que tu não tem o desempenho que você gostaria de ter tido, tu continua treinando. Então acho que isso é uma coisa que o judô, ele não só o judô, mas o esporte em geral, E talvez... os esportes individuais, né? Acho que a individualidade... Depende, 100% você ali, isso, não tem... acho que isso é uma coisa, assim, bem do judô que eu vejo hoje em outras coisas da vida, assim, às vezes tu quer fazer uma entrevista de emprego, tu vai mal na entrevista mesmo sabendo que tu podia ir melhor. O que tu vai fazer agora? Trabalha no dia seguinte no que tu tá fazendo agora e estuda como tu fazia no judô. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi na marra no judô. E pra você, Gu? Cara, eu acho que essa parte de aprender a lidar com frustração. Até acho que foi meio que no início eu não começava a treinar, tipo, eu demorei ali, que nem eu falei, né? Eu começava antes no futsal, eu dava um pouquinho mais de valor pra isso. E daí foi meio frustrante no início ver, tipo, eu ficava feliz por eles, tipo, eu sempre fiquei. Mas eu ficava triste por eu não estar junto, compartilhando às vezes os momentos, via pesado indo pra fora, nos brasileiros, eu ficava tipo, pô, eu podia estar me esforçando um pouco mais, né? Sim. E daí eu falei, pô, eu tenho que me esforçar, então. Daí, cara, foi uma época que eu me esforcei bastante, assim, porque eu comecei a ter... Acho que, tipo, logo em seguida, daí eu já comecei a ter bastante resultado em campeonato. Daí eu falei, pô, é só continuar assim, manter. Só que, eu já me machuquei várias vezes, então daí era aquela tristeza de, pô, ter que lutar no outro dia, assim. Teve uma vez que eu meio que quebrei meu pé, e daí tinha luta por equipe no outro dia. Daí, tipo, pô, a gente precisava de alguém, vai que ganha, vai que tem um ponto ali. Daí tinha lá, entrava no tatame, daí lutava, perdia às vezes. Uma luta eu ganhei. Verdade. Sim. Nossa, quando o pé do Gustavo tava mas lidar com sofrimento foi uma coisa que eu lidei bastante, assim, principalmente físico. E eu acho que eu lidava bem com o grupo também, eu gostava de ficar, mantinha assim, conversava com todo mundo, se dava bem com o pessoal. Acho que é uma coisa que eu levo meio até hoje. Então, eu ia falar isso, eu acho que se tivesse mais uma coisa assim pra colocar, eu acho que é meio que essa convivência no geral com todo mundo, que não é só do judô, né, do esporte. Eu acho que você aprende muito, porque às vezes você fica, sei lá, quase uma semana
Tem vezes que dá 4, 5 dias com um monte de gente diferente de você, tipo, seja lá o diferente de vários todos os sentidos, aspectos, personalidade e tal. Então, você tem que conviver com todo mundo, dormir com todo mundo, todo mundo dorme na mesma sala de um colégio, no chão. Então, acho que isso leva muito pra vida, assim, você aprende muito ali, né? Não é só, digamos, se não tivesse essa relação de esporte, teria, sei lá, ficado em casa, no conforto de casa, digamos assim, e não teria essa experiência. Né? E além do esforço pro treino, quando tinha competição aqui, ou às vezes até fora, a gente ajudava, tipo, a organizar. Então, a gente tinha que pegar, levar os tatame nas costas, carregar caminhão de pneu. O que tinha, quando a gente precisava, digamos, às vezes organizar o tatame, que daí a gente treinava no Silveirão e daí ele foi destruído, né? Demolido, sim. E aí a gente, ficamos sem lugar para treinar, meio jogado ao relento, e daí a gente conseguiu um outro lugar. Só que lá não tinha nada, né? Era onde tinha uma quadra de pádel até. Era uma quadra na frente do hospital. Então, daí a gente teve que montar tudo, daí era um esforço coletivo, fomos buscar pneu para fazer o amortecimento, porque senão era só o tatame. Então, tinha limpar tudo. Foi uma parte, assim, que era bem sofrida, que a gente via que Pintamos lá. A gente fazia tudo. Então, mas é uma parte que hoje eu olho, é uma das coisas que mais me lembro, assim, às vezes até mais que determinadas competições, eu lembro da gente organizando, fazendo os almoços ali, o Issal fazia almoço para nós. São umas memórias que ficam e guardadas assim com carinho. Sim. Eu acho que nesse quesito que o problema falou de convivência, como o judô ele tem a questão de competir por peso, acaba que você compete muitas vezes com a mesma pessoa e você fica meio que concentrado na área, assim, na área de competição, com as mesmas pessoas que são teus competidores. Então, acho que é meio natural que a gente convive com quem a gente vai competir, lutar agora, ou lutou antes, perdeu, ganhou. Então, acho que também tem essa convivência um pouco particular, que é com o adversário. E acho que, não à toa, a gente fez amizades, assim, no estado, por causa dessa recorrência. Então, tem essa convivência com o teu adversário, que acho que é bem interessante. Isso é uma coisa diferente, assim, não são muitos esportes que tem isso, assim, claro, você pode enfrentar várias vezes o mesmo time, assim, alguma coisa, mas você não é forçado a conviver realmente. O de vocês parecia muito assim pela parte do aquecimento, das coisas que todo mundo ao mesmo tempo, é isso, você está convivendo com o teu inimigo. Porque no judô não é nada inimigo, assim, sabe? Isso é bem diferente, porque por mais, digamos, que até o pessoal de Itajaí ali, tipo, que não era bem assim, não era bem uma rivalidade. Quem sabe fosse, mas tipo, se vocês ganhavam muito era paternidade. Não, eles ganhavam. A gente era mais, com certeza eles ganhavam mais que nós. Mas a gente sempre lutava assim com eles, conhecia, se dava bem, saía, conversava na mesma competição, às vezes no estadual, ia junto para os brasileiros, às vezes daí se passava e daí um deles perdia, digamos, mas tipo, se dava bem, conversava lá, saía junto. Fim de ano eu fui pra praia ali passar virada, encontrei um deles, tipo, um cara que eu sempre lutava, ele só passou, gritou algo, daí ficamos conversando um tempão lá. Então, tipo, é meio que, por mais que não é amigo, assim, de amizade, é um cara que é parceiro ali, que você sabe que pode contar. Então, agora eu lembrei de uma história, né, sobre isso, né? Teve uma vez que a gente foi uma competição em Brusque. E aí tinha um amigo nosso que era de Brusque também. Mateus, e assim, mesmo. Esse mesmo. E ele assim, cara, o que dava na ideia dele, ele fazia, né? Sim. Aí a gente, cara, conversando com ele e tal, ele estava sempre junto com nós, assim, de várias competições. Sempre ele vinha e trocava ideia e dava risada e pegava no pé dele e tal. E ele gostava de nós. Aí ele falou assim: pesado, acho que vou pra Joaçaba com vocês. Aí ele tava na casa dele em Brusque, competição era em Brusque, e ele falou assim: acho que eu vou passar uns dias em Joaçaba. Ele pegou, embarcou no ônibus com a gente e veio pra cá. Passou uns 3 dias aqui, dormiu na minha casa e na do Gucci. Acho que ele tem um moletom do Gucci até hoje. Exatamente. Então, assim, ele pelo ambiente ali, tudo, ele decidiu, assim, sei lá, em questão de poucas horas, assim, ele pegou e veio pra cá e ficou aí treinando com nós. E ele não era da nossa equipe. Não era, mostra, não. assim. Que massa.